A partir de agora, mais um entrevistado especial aqui no Podicilo. Oferecimento Maturar Charcutaria. Alex Miller, um dos grandes jornalistas e palmeirense assumido já há muito tempo, né, Alex? Desde sempre. Desde sempre. E é muito legal recebê-lo aqui. Desculpem pelo atraso, a gente tinha colocado aí que começaria às 5 da tarde, mas esse trânsito de São Paulo é sempre uma caixinha de surpresas, né? E o Alex ficou quanto tempo no carro? 1h20, cara. 1h20. Só porque é amigo veio. 1h20 de carro, numa tarde aqui na capital paulista, nesse horário, que você que está no trânsito, você que está nos acompanhando aí, dá para imaginar o que é ficar 1h20 no trânsito, mas deu tudo certo tá aqui. Alex, obrigado pela presença, viu? Uma alegria. Já fazia tempo, né, que eu deveria ter vindo, mas infelizmente você sabe muito bem que as nossas questões de escala, questões profissionais, muitas vezes nos impedem de até programar com muita antecedência, né, as nossas participações. Isso. Mas dessa vez deu certo. Recebi um chamado, falou, para amanhã? Para amanhã dá. Agora se falar para terça que vem, pô, aí já não sei. Não posso falar nada. Me liga na véspera. Me liga na segunda que vem. Então, mas, não tem jeito. Graças a Deus deu certo. E vai ser uma alegria bater esse papo com você, que é realmente um grande amigo que a gente fez aí ao longo dessa vida, dessa jornada. Quantos anos de amizade? Cara, uns 20? Mais de 20. Não, mais de 20. Porque eu comecei na Rádio Bandeirantes em 97. Foi quando eu comecei a frequentar os clubes. Então, daí em diante, eu não me lembro a partir de que ano que a gente começou também a... eu estava na Globo em 97, aí fui pro SBT. Aí quando você começou a cobrir futebol aí, sei lá, perto dos anos 2000 aí? Por aí. Então, uns 25 anos aí, mais ou menos. É isso, pô, que legal. Antes de começar, Alex, eu queria te oferecer, para você provar aqui o nosso produto do nosso patrocinador. Que beleza, hein? É do Remo e também do Júlio. Eles são da Charcutaria Maturar. Prove aí enquanto eu faço o meu merchan aqui. Vai lá, aproveita. Você pode entrar em contato aqui, é maturar.com.br. Acima de R$350 você tem frete grátis. São vários produtos desenvolvidos de maneira artesanal, com muito carinho pela dupla Júlio e também o Remo. Você vê aí, tem campeões de venda, tem produtos italianos, e você que é um italiano... de coração. De coração, não é? Olha lá, Sabores da Itália, beleza, ali, tem vários produtos. Vou até usar a mão aqui para descolar. Pode. Ele fica grudadinho, sempre muito fresquinho esse produto. Bom demais, hein? Gostou? Muito bom. Então fica à vontade. Que nota recebe? Aquela nota mais ou menos de Abel? É maior. É maior que a nota do Abel? Maior. Pô, legal. Por conta disso, eu sei que o Júlio vai ficar contente. Que beleza. Olha aqui. Aqui é... Olha o seu troféu aqui. Que maravilha, hein? Caramba, é um oferecimento. Dá uma olhada nos produtos que você vai levar para casa. Os filhos cresceram, né? São quantos filhos? Rapaz, são 7 filhos. 7. 5 netos já. Caramba. Nossa senhora, pode mostrar? Pode. Olha, cara. Dá pra fazer um jantar com a família. Dá pra fazer um festival de... Nossa, uma tábua maravilhosa. É um oferecimento aí da Charcutaria Maturar para você. Se você gostou, creio que a família vai gostar também. É um salzinho. Maravilha. Dá para fazer uma festinha. Muito obrigado, com a esposa. Muito obrigado. Imagina. Alex, quando você fecha o seu presente aí, obrigado, viu, Júlio? Obrigado, viu, Remo? Valeu, Júlio e Remo. Deixa aqui, ó, pra gente já fazer aquela propaganda. Deixa aí, pronto. Ó, aqui, ó. Olha que belezinha. Não vai esquecer, hein? Senão eu levo pra minha casa. Tá doido? Alex, palmeirense desde sempre. A gente sabe que tem jornalista que revela, tem jornalista que não revela. Qual é o preço de revelar o seu clube e qual é o impedimento, se é que existe algum, de você fazer uma revelação pública sendo um jornalista, às vezes trabalhando até em outros clubes? Tudo na vida são escolhas, em qualquer sentido, assim, né? Então, essa foi uma escolha que eu fiz lá atrás já, desde o começo. Por quê? Porque eu sempre fui tão autêntico com as coisas que eu penso, com as coisas que eu... do jeito que eu sou mesmo, que eu não conseguiria conviver no dia a dia do meu trabalho, passar horas e horas, às vezes mais tempo fora de casa do que dentro, né? Que a gente fica, principalmente quando a gente é repórter do dia a dia, tá na rua, você sabe muito bem do que eu tô falando.
e você trabalhar no meio do futebol, estar no meio, né, de tudo isso, desse turbilhão, e meio que ter que esconder a sua essência, esconder a sua realidade, esconder aquilo que você pensa, aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, o meu exercício foi muito mais de aprender a separar as coisas, a razão da emoção, do que de decidir se eu iria esconder ou não o time pelo qual eu torço. Então tomei a decisão de começar a trabalhar e nunca esconder o meu time para ninguém. Então, desde o começo, todo mundo perguntava, não sei o que, eu falava, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. E aí, quando você começa a trabalhar, você vai para os clubes, você vai trabalhar não só no Palmeiras, você não é funcionário do Palmeiras, você é funcionário de uma empresa de comunicação. Então, ali, logo de cara, eu pensei, bom, eu sou Palmeiras, mas aqui eu não sou nada. Aqui eu tenho que... aqui eu sou Rádio Bandeirantes, enfim, sou a empresa que eu estou vestindo a camisa. E ponto. Então, eu consegui incutir isso dentro de mim de uma maneira muito sólida e muito rápida. Então, rapidamente, eu soube separar a emoção da razão. Quando eu estava cobrindo... O time, aliás, que eu mais cobri como repórter na Rádio Bandeirantes, principalmente, foi o Corinthians. O meu dia a dia, assim, era Corinthians. Uns 5, 6 anos cobrindo mais Corinthians do que o Palmeiras ou outro clube. Todo mundo que começa, né, era assim na nossa época. Começava cobrindo a Portuguesa e depois ia tendo as oportunidades de cobrir os outros times. E, cara, eu tive várias experiências assim, com profissionais do mundo da bola, que sabiam que eu era palmeirense, mas que eu estava trabalhando ali cobrindo o Corinthians. E eu consegui conquistar a confiança dessas pessoas de uma maneira tão rápida, que elas também não se importavam de dar entrevista para mim, porque sabiam e ouviam, né, o produto final na própria Rádio Bandeirantes, por exemplo, que o que ia para o ar era algo que correspondia com a realidade. Eu não fazia nenhum tumulto, não queria fazer nenhuma intriga, nada para prejudicar o Corinthians, muito pelo contrário. Você acaba fazendo amigos, você acaba mudando a forma de torcer em relação à época que você era da arquibancada. Né? Não é mais assim. Né? Eu sou palmeirense, torço, quero que ganhe. Às vezes pegam mais no pé porque você quer que ganhe, então você vê os defeitos, você é igual um filho, né? Você não deixa que o vizinho fale do seu filho, mas você pode falar do seu filho. Então, mais ou menos a mesma coisa. E eu acabei convivendo com essa situação de uma maneira muito natural, muito tranquila. Me lembro, por exemplo, do Vanderlei Luxemburgo, quando era técnico do Corinthians, naquele timaço, né? Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Luizão, Gil, Kleber na esquerda. Assim, era um timaço aquele Corinthians. E eu era amigo de todo mundo ali. Naquela época que a gente tinha liberdade para entrar no treino, conversar. O Luxemburgo me via ali, às vezes, estava perto do Alambrado, ali no Parque São Jorge. Ele... chega aí. Ele mandava entrar no campo, sentava do lado dele no banco de reservas, o treino rolando. E aí, e seu time? Tá uma merda, hein? E seu time, hein? e me zoando, me tirando barato, mas ao mesmo tempo sabia que não teria problema nenhum, que eu jamais iria fazer alguma coisa para prejudicar o Corinthians. Então, legal. E a minha estreia como narrador, que eu acabei também tendo uma experiência na narração, foi em 2012, na Rádio Band News FM, naquela época. E o primeiro jogo que eu fui escalado para fazer foi a final da Copinha de 2012, Corinthians e Fluminense no Pacaembu. E 40 mil pessoas no Pacaembu, eu lá na cabine da Rádio Band News FM, gritando que nem um louco, Corinthians campeão, Corinthians campeão. A ponto de eu receber mensagem de amigos palmeirenses bravos comigo. Dane-se. Ali eu sou a Band News FM ali. Eu quero transmitir a emoção do que eu tô vendo, narrar o que eu tô vendo. E o Corinthians foi campeão naquele dia. O Marquinhos, capitão da seleção brasileira hoje, estava naquela final. Ele formava a dupla com o Antônio Carlos, que jogou no Palmeiras depois, deu uma rodada por aí. Nem sei onde está hoje o Antônio Carlos, estava aí na Série A no passado, acho. Mas é isso, assim... Não estou acabando com essa vida. Mas claro que tudo tem o ônus e o bônus. Então tem uma parte do ônus também, que como eu sou palmeirense declarado e nunca escondo, os antes que estão aí nas redes sociais, que muitas vezes são redes antissociais, aproveitam para pensar qualquer opinião que você dê para te acusar de clubista se aquela opinião vai contra o time que ele torce. Mas, na verdade, ali não estou falando porque é o outro time, eu estou falando porque é o que eu acho. Então, eu elogio e critico todos de maneira igual e durmo com a minha cabeça tranquila no travesseiro.
Todos os dias da minha vida. Isso eu posso falar. Você pode errar no comentário, você pode ter uma opinião nada a ver. Você pode falar uma bobagem do tamanho do mundo, mas exercendo a sua profissão com isenção, com imparcialidade. Né? Acho que isso é importante. Então, para resumir essa história do time aí, de declarar time, é isso aí. Legal. O que você está achando do Palmeiras no Mundial? Aliás, desse Mundial, né? O Mundial está em andamento, o Mundial, num primeiro momento, essa primeira rodada, mostrando muito equilíbrio. Né? Muito equilíbrio. Algumas surpresas no sentido de a gente ver que a distância não é tão grande assim. Tá certo que a gente tem que ponderar. E acho que faz diferença, sobretudo no segundo tempo. E lá na Europa, a gente, no final da temporada, que nesse momento os jogadores estariam em férias. Principalmente pelo que o Palmeiras e o Fluminense fizeram, que tem times na Europa que você consegue encarar, que dá pra jogar. Claro que tem aqueles acima de qualquer tipo de... PSG, PSG, que não são tantos. PSG, Bayern, talvez o City, se tiver bem encaixado com o Guardiola, o Real Madrid, o Barcelona, que não tá na competição, mas se a gente se falar só das equipes que estão nesse Mundial, são essas aí. Você tem que tentar escapar ou rezar se pegar uma delas, né? Real, PSG, Bayern, City, a Inter de Milão, talvez? Não sei. Talvez dê jogo. Atlético de Madrid, talvez dê jogo. São melhores. Não estou dizendo que Inter e Atlético de Madrid estão no mesmo nível do Palmeiras e Flamengo. Não é isso que eu estou falando. Mas não são times extra classe. E que estão, sabe... Mas eu acho que dá para você não passar vergonha. Dá pra você, se tiver que perder por 2-1, 3-1, resultados normais de um jogo de futebol, né? Então, eu tô gostando. O Flamengo e o Botafogo fizeram a parte dele, não tropeçaram, não foram motivos de zebra, o que é legal também. Você vê a força que tem no Brasil quando pega times assim, você tem que fazer é ganhar, não tem outra história. Não, quase ganhou, é porque não, contra esses times aí, igual o Palmeiras contra o Ali. O Palmeiras é melhor que o Ali, pelo que a gente viu, inclusive, contra o Inter Miami. Tem que ganhar o jogo. Se perder o jogo perdendo um pênalti, bola na trave, cara, desculpa. Futebol é bola na rede também, não adianta ficar só criamos, não sei o quê, mas tem que fazer gol. Ganha? Você acha que ganha do time egípcio? Eu acho que tem que ganhar. Assim, acho que o Palmeiras é favorito contra o Ali. É favorito. Mas não é um jogo fácil. Eu acho que é mais fácil o Inter Miami. Eu acho um time horroroso. É Messi e mais ninguém. O Messi carrega nas costas o peso de jogadores ou fracos ou cansados. Você vê o Suárez está dando constrangimento de ver o Suárez em campo. O Busquets, mesma coisa. Então é um time que depende única e exclusivamente do talento do Messi. Se não fosse o Messi, esse time não teria condições de entrar numa competição como essa. Talvez fosse o pior time, um dos piores. Então eu acho que o Inter Miami vai perder os 3 jogos, os próximos 2 jogos, no caso, né? Vai perder Palmeiras e pro Porto. Então contra o Ali é uma dificuldade maior, é um time que corre, é um time que tem uma força física, mas é um time que eu acho que o Palmeiras pode se impor e pode ganhar. O Alex, tem uma questão em que pese a diferença não ser tão grande, tem um dado que eu puxei aí, aliás não puxei, apareceu na internet. Os times sul-americanos não ganham de times europeus desde a vitória do Corinthians contra o Chelsea. Desde 2012. Desde 2012, são 13 anos. Não Sim. foram lá tantos confrontos assim, mas é um dado relevante, né? Isso é psicológico, não é? Eu acho que é tudo. Eu acho que tem o lado psicológico, mas tem o lado técnico também, o lado de futebol. Por isso que eu achei legal essa estreia, principalmente do Fluminense, sabe? O Porto, eu imaginava que o Palmeiras poderia ganhar o jogo, antes do jogo, inclusive. Não falando depois, porque depois todo mundo viu que poderia ter ganho e deveria ter ganho. Mas antes eu já falava, porque
Quando saiu o sorteio do grupo do Palmeiras, eu comecei a ver um pouco mais detalhadamente os times que iriam disputar com o Palmeiras essa primeira fase, né? E eu comecei a acompanhar o Porto. Cara, teve jogo do Porto lá sofrível no Campeonato Português, que conseguiu tropeçar contra times modestos, assim, sabe? Não me lembro de cabeça agora, mas não sei se era Rio Ave, não, era Casa Pia. Então, uns times assim que não tem a força para aparecer no cenário principal da Europa e que o Porto tropeçou. Tanto é que ficou 11 pontos atrás do campeão Sporting, né? Ficou bem atrás do Benfica. O Benfica meteu 4 no Porto, dentro da casa do Porto. Então eu percebia que o Porto não estava com um bom time e não estava vivendo um bom momento. E do jeito que o Porto estava se portando, eu pensei, poxa, se o Palmeiras entrar em campo focado, determinado, equilibrado, emocionalmente forte, tem condições de ganhar desse Porto. Por que não? E falava isso antes. E quando a gente viu o que aconteceu no jogo, só confirmou o que eu imaginava. O Palmeiras era para ter ganho o jogo e não ganhou. Agora, o Fluminense com o Borussia não. O Borussia não é como o Porto. O Borussia não é um Bayern de Munique, nem é o Bayer Leverkusen hoje em dia. Né? Um tempinho atrás foi, em 23, acho que o Borussia foi campeão. Mas ainda é um time que está na briga. Pega um Bayern de Munique não é tão fácil. Perde, mas assim, encara. Né? Então é um time ainda com nível bom nesse momento. E o Fluminense massacrou o Borussia hoje. Era para ter ganho de 2, 3. Aqui também, acho que o mosquito que pegou os jogadores do Palmeiras, picou também os jogadores do Fluminense. Proibido fazer gol. Tuque! Então, achei legal. Eu fiquei feliz pelo futebol brasileiro. Ao ver o Fluminense jogar hoje, eu fiquei feliz também. Falei, pô, cara, a gente não é tão ruim assim. Né? Dá pra... Aí eu ficava até imaginando, poxa, um desses times disputando o campeonato alemão, que lugar ficaria? Campeonato português, que lugar ficaria? Pô, cara, pegava a vaga na Champions League. Podia não ser campeão, porque sempre tem os, né, os Bayern de Munique lá, os PSG lá, o Real Madrid lá, mas a vaga para uma Champions não é só o campeão, tem 3, 4, 5 vagas lá, depende do campeonato, né? Premier League já é um pouco mais difícil, mas enfim. Mas esse tabu incomoda? De 13 anos, hein? Não é que incomoda, porque, como você disse, também não são tantos jogos por ano, né? Sim. Na eventualidade é um por ano com a final do Mundial Interclubes, né? Que vai continuar existindo. Sim. Mas agora, chama atenção. Mas o problema é isso que eu falei. Quando chega nessa hora, é contra quem? É contra o principal. É contra o time que ganhou a Champions no ano. Então, ou seja, é contra o melhor da Europa naquele momento. E essa Copa do Mundo dá a oportunidade de nós vermos confrontos de times importantes do Brasil, que estão na Copa do Mundo porque ganharam a Libertadores, contra times da Europa que não ganharam a Champions, porque existem outros critérios ali de classificação também, e dá uma possibilidade de nós vermos um pouco mais profundamente a realidade mais abrangente, né, de um confronto entre um brasileiro e um time de lá. Pô. Vou falar de um menino que é tido como a grande revelação do Palmeiras e do futebol brasileiro, que é o Estevão. Sim. Você considera o Estevão pronto? Ele foi embora sem fazer gol em clássico e também não foi bem na estreia do Ancelotti. E na minha opinião, apesar de ter sido eleito melhor em campo contra o Porto, ele não jogou bem contra o Porto, para mim. Por que eu falo isso? Porque a gente exige mais de quem a gente sabe que pode dar mais. O Estevão tem talento para resolver um jogo, para pegar uma bola, fazer um drible, fazer um chute e fazer um gol, né? Ele tem talento para isso. Então, que ele vai ser um craque, que ele vai ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro, eu digo que a chance é muito grande, né? Ainda mais indo para a Europa agora, vai amadurecer muito em vários aspectos, né? Tem cabeça boa, é de família boa, tem boa estrutura emocional. Tudo isso ajuda na hora de você se adaptar a uma nova realidade na Europa, principalmente. Mas exigir agora do Estevão, como se ele já fosse um jogador pronto, eu acho que ainda não é o caminho. Eu acho que não dá para exigir e não dá para considerá-lo um craque e um jogador pronto. Não dá. O que dá para falar é que ele tem tudo para ser esse jogador. Daqui a 2, 3 anos, de repente, ele vira realmente titular da seleção brasileira. Não sei como aí, enfim, no próximo ciclo. Mas agora ainda não. Isso que você falou, e que eu venho falando também nas minhas
plataformas e programas, enfim, é algo que demonstra isso, de não ter feito gol em clássico, de nos principais jogos ele ter um pouco mais de dificuldade, né? Ele joga mal, não é que ele joga mal, mas Não faz a a diferença. maioria das jogadas não funciona, não faz a diferença mesmo que deveria fazer. Decidir o jogo, pegar a bola, igual o Endrick que fez no Campeonato Brasileiro de 23, que ele entrou contra o Botafogo e resolveu aquele jogo nos 4-3, e outros jogos depois. O Endrick fez gol em final de campeonato. Então, tem gente que ainda compara e fala, né, quem foi melhor, Endrick ou Estevão no Palmeiras? Eu acho que para o Palmeiras, o Endrick foi mais importante. O Endrick foi melhor. Ah, então o Endrick é melhor que o Estevão? Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que para o Palmeiras, pelo tempo que cada um jogou pelo Palmeiras, o Endrick foi mais efetivo. O Endrick foi mais importante. O Estevão não foi campeão pelo Palmeiras, jogando como protagonista. Acho que ele fez parte da campanha do título paulista do ano passado, mas não era ainda o titular que a gente viu depois, né? Então ele, como um dos protagonistas da equipe, ele não foi campeão. O que falta para ele? Tempo? Acho que é amadurecimento, tempo, confiança, às vezes, para partir para cima, porque você vê ele jogar aqui no Campeonato Paulista, não sei o que, ele pega a bola e vai, dribla, vai, não sei o que, chuta e tenta e vai, não sei o que. E na seleção brasileira ele teve a oportunidade, você percebia que a roda estava um pouco presa, que faltava um pouco daquela coisa, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Mas acho que é uma coisa natural do ser humano, da idade, sabe? Eu que tenho filhos, você também tem, um menino de 17 anos para 18 ainda não está pronto como ser humano, como adulto. Não é um homem ainda, no sentido da maturidade. Claro. Não é. E é cobrado como E se é cobrado fosse... como se tivesse que ser o presidente da República. Naquele momento. Ele tem que ser o cara, né? Tem que ser o maior cara da história do clube naquele momento. Quem erra de cobrar tanto? Quem erra? Quem cobra demais? Acho que todos nós. No modo geral, eu falo, né? Imprensa, torcida, quando o time perde também, você vai nas redes sociais, que hoje é o grande termômetro para tudo, né? O que mais você vê é isso, cara. O Abel Ferreira, ele tá sendo massacrado ainda por muitos palmeirenses, mas não são alguns, não. Se você fizer uma pesquisa entre os palmeirenses nas redes todas, você quer que o Abel renove o contrato ou vá embora? Você pode ter certeza de que a porcentagem de palmeirenses que querem que ele vá embora é muito maior do que você imagina. Mas por quê? Porque acha que já deu, que é pardal, que inventa um monte de coisa, que insiste em jogador que não deveria insistir. A famosa dobra de laterais que incomoda muito a torcida. Escolhas, assim, escalações, substituições. E eu não tô nessa leva. Eu não tô falando isso advogando a causa dessas pessoas, não. A causa não é sua. Não, por mim eu quero que ele renove, fique até 27 e vá ficando, porque eu acho que não tem outro para chegar e fazer o que ele tem feito. Se de repente a gente perceber uma mudança de comportamento dele, uma mudança de atitude, de querer, de fazer e tudo, eu posso mudar, porque ninguém é imutável, né? Você tem que analisar as circunstâncias de tudo, de todos. Então, nesse momento, eu ainda acho que o Abel é o cara ideal para ser o treinador do Palmeiras, né? Mas tem muita gente que quer vê-lo longe do Palmeiras. Palmeirenses, muitos. Porque eu sei que os rivais também, estão então, apostando muito. Pois é, mas aí tem uma briga interna entre a torcida. Fala, você merece o Palmeiras de 2002, 2012, você merece o Palmeiras de 2014, você merece aquele time rebaixado. Aí começam a falar um monte de coisa para quem fala isso, né? Chama atenção. Para você, qual o grande mérito dele e o grande defeito do Abel? Cara, o grande mérito é ele, pelo que ele fez até hoje, nesses 5 anos quase, é ele ter extraído de jogadores nota 5, 6, atuações, futebol, de jogador nota 7, 8. Ele transformou alguns jogadores. Ele conseguiu colocar num cenário importante do futebol jogadores que antes você não conseguia ver. Por exemplo? Rony. O Rony estava sendo escorraçado pelo Palmeiras, pela torcida do Palmeiras. O palmeirense odiava o Rony, futebolisticamente falando, para não falarem que estou propagando ódio, essas coisas. Detestava o palmeirense, e aí eu me incluo. Isso eu falei para ele depois, pro Rony. E aí o Abel começou
não sei, internamente ali, ele percebeu que dava para fazer alguma coisa com o Rony, até porque era o material humano que ele tinha em mãos ali naquele momento. E aí o Rony, pô, virou centroavante, coisa que ele nunca tinha feito na vida. E, pô, ele só é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Só isso, até hoje. Então, o que você vai dizer? E ele fez isso com o Breno Lopes, ele fez isso com o Zé Rafael, cara. O Zé Rafael virou o trem, virou o trator, virou não sei o quê. Mas antes era também um jogador meia boca ali no meio campo, lento, jogava mais avançado e não dava. Pô, ele que descobriu a questão do volante, do primeiro volante, segundo volante. Quando o Danilo foi embora, o Zé Rafael foi jogar de primeiro volante e arrebentou. E tá bem no Santos. Depois que ele se recuperou do problema na coluna, pô, cara, ele entrou no Santos e já deu ajeitada no meio campo do Santos, Zé Rafael. Porque tem a parte da confiança, a parte... Né, da cabeça. No mental, né? No mental, que o Abel é craque. Então, mais um ponto forte do Abel é trabalhar o mental do time. É saber lidar com isso. Aparentemente, porque o Palmeiras é o time mais blindado de todos, né? Depois de quase 5 anos de clube, ele foi abrir o treino pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Que os jornalistas puderam acompanhar um treino. E ainda reclamou que tinha muito jornalista ali. Aqui nunca fez isso. Nunca, em quase 5 anos. Então, nós não temos noção de como é o trabalho dele no dia a dia, como na minha época de repórter, que a gente conviveu, era... que a gente entrava nos treinos, tá certo que muitos repórteres preferiam ficar comendo bolacha, igual o Muricy fala. Valeu, Muricy. E é verdade, é verdade. A gente também beliscava as bolachinhas, mas quando tava com treino importante... Mas pegava a bolacha... ia lá comer e via o treino, né? E tinha um suquinho, chocolate, era gostoso. Tinha dia que não precisava nem almoçar. Aí... Ou de pão com queijo e presunto, vinha às vezes. Vinha lanchinho. E é o mesmo lanche dos jogadores. Dos jogadores, eles traziam. Vinha pra gente, né? Então, mas eu via os treinos e vendo os treinos, não cobrar, mas perguntar melhor nas coletivas, porque você no treino você questiona, você tem argumento para questionar. Você usou o Zezinho na direita e no jogo você não pôs, você quer, por quê? Né? Você tinha material para perguntar. Hoje em dia, cara, é só o jogo. E o técnico, quando fica bravo com a pergunta, fala, pô, mas a gente pergunta sobre o jogo, você quer, mas aqui vocês não sabem que... Tá, não sabemos mesmo, porque você não deixa. Então a gente pergunta em cima do que a gente vê, né? É o único, ainda mais no Palmeiras, o único material que a gente tem para analisar e ter alguma opinião, analisar alguma coisa e projetar alguma coisa é em cima dos jogos. Então é o que ele tem que fazer, preparar o time para os jogos e a gente avalia os jogos, né? Então acho que essa parte do mental e de extrair o melhor de cada jogador, ele sempre conseguiu fazer, sabe? Isso eu gosto do Abel. Agora, parte negativa, acho que todo técnico tem a parte negativa em relação a algumas teimosias, algumas insistências com jogadores. Quando você percebe que um jogador não está num bom momento, numa boa fase, parece que ele faz de birra e coloca mais. Só que você também não sabe, no fundo, por que ele está fazendo aquilo. De repente ele está tentando salvar o cara, ou se tem algum recado interno que ele está dando que a gente não sabe, né? Não sei, mas por isso que eu falo. A gente analisa pelo que nós vemos fora, pelo que nós vemos em campo. Então, às vezes, passa a impressão de que ele insiste com algumas situações, tipo a dobra do lateral, né? Que várias vezes ele tentou e não dava certo, ele continuava. Então, é só um exemplo. Mas teve várias insistências que depois se confirmaram, tipo o Facundo. Quando começou no Palmeiras, ele jogou mal os primeiros jogos. Ele não tirava o Facundo. Tinha que substituir, ele tirava o Estevão, não tirava o Facundo, né? Pô, caramba, velho. Tem que deixar esse Facundo para sempre. Mas depois ele evoluiu. O Giai, mesma coisa. O Giai hoje virou lateral direito titular. Embora o primeiro tempo dele tenha sido ruim contra o Porto, mas no segundo tempo ele melhorou, né? Mas o Giai, tanto é que ele ficou vários jogos sem nem entrar. Teve jogo que ele nem no banco ficou. E de repente virou titular. Por quê? Porque é um trabalho interno que o Abel faz, mas quando ele está nesse processo, muitos não entendem. E aí acaba se tornando também uma teimosia, e aí a pecha de professor Pardal entra pro torcedor que não tá nem aí para analisar, que só quer torcer, só quer ver o time ganhar, e se vê alguma coisa que não agrada, mete o cacete. É isso que o torcedor quer. É isso, mas... Por isso que eu falo, não tem tanta coisa ruim. O Abel é pior nas entrevistas do que no trabalho. Eu acho que ele ataca muitas vezes a imprensa estrategicamente, tá? Ele faz de propósito para mudar o foco de alguma situação que ele não quer valorizar, dar o peso, né? Então, se o time vai mal, se acontece alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa fora de contexto ali
para que a imprensa, as pessoas batam nisso e esqueçam um pouco daquilo que ele quer que seja esquecido. Ele é muito inteligente para usar, inclusive, a imprensa nas coletivas e nas atitudes dele. Inclusive, aquele encontrão que ele deu no cinegrafista saindo de campo, eu tenho quase certeza que foi de propósito para isso. Que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, ia para o Mundial depois de uma derrota, saindo da liderança do campeonato, caindo para o 4º lugar do Brasileirão, e os repórteres iam falar em cima disso. O que virou a coisa? Virou só a trombada. Trombado, o Abel é isso, os programas depois. Passavam 200 vezes a imagem dele trombando, porque ele não agrediu, não machucou, foi uma atitude deselegante, mas não foi uma agressão, foi um, né? Tá, é mal educado, isso aí não sei o quê, virou pauta dos programas. E aí o jogo ruim, a derrota, 2-0 em 2 minutos, que o Palmeiras tomou lá, em 4 minutos estava 2-0 para o Cruzeiro, ninguém falou. Então ele é muito sagaz, ele é muito inteligente também para isso, sabe? É o Abel. E a gente sabe e cai sempre. Né? Cai. E ele percebeu. Cai. Ele percebeu. O Abel tá garimpando alguns jovens ali, você vê mais frutos sendo revelados, porque o Palmeiras, eu vou falar para você, só o Palmeiras revela jogador agora no Brasil. Eu diria que jogadores do nível de Estevão e Endrick não tem mais. Não. Nesse momento, não. Mas tem jogadores sendo lapidados, tipo Alan, que entrou muito bem contra o Porto, né? Que é muito bom. Tipo Naves e Benedetti, que são grandes zagueiros. O Naves talvez seja vendido na volta do Mundial, porque já demonstrou esse interesse de sair do Palmeiras, tudo. Mas o Benedetti, eles apostam muito no jogador, ganhando corpo, ganhando experiência, maturidade, quase 2 metros de altura para um zagueiro, né? Tem o Gilberto, esse cara eu aposto muito, que é o lateral direito do Sub-20. Cara, na arte de bater na bola, ele me lembra muito o Arce, cara. Falta, escanteio, cobrança de falta e escanteio, ele é muito bom, muito bom. Vários gols do Palmeiras na base saem na assistência do Gilberto, lateral direito. E até por isso eu acho que a tendência é de que até o final desse ano o Mike e o Marcos Rocha saiam do Palmeiras e ele traga o Gilberto para ficar com o Giai. O Mike tá para sair, né? Ele nem joga mais quase. É bom jogador, é mais novo do que o Marcos Rocha, mas fica muito tempo no departamento médico. Ele se machuca muito. Ele parece já que tem a musculatura já meio baleada ali, então ele sempre tem que estar ali naquele convívio do DM que não é muito legal, né? E o Abel já começou a fazer essa reciclagem no elenco e esse ano foi a mais radical de todas, né? Tirou vários jogadores e vai continuar, né? O Marcos Rocha não deve continuar, o contrato dele termina no fim do ano, o Mike é a mesma coisa. O Santos, que é o Mike para o ano que vem, né? Então tem uma possibilidade. E o Rocha, eu não sei o que vai fazer, que está com 36 anos, se não me engano. Não sei se ainda vai para um grande clube. Mas, enfim, tem alguns jogadores da base que são bons, que podem ser lapidados para se tornarem grandes jogadores no futuro, né? Mas não dá também para a gente exigir que a toda temporada tenhamos um novo Endrick ou um novo Estevão. Mas você tem reposição muito boa para outras posições. Tem sim. Legal. O Palmeiras, irritantemente para os antes, teve a melhor campanha da Libertadores na fase de grupos, de novo. Nos últimos 6 anos, 4 vezes o Palmeiras fez isso. Mas daqui a pouco não precisa competir mais. Só dá Palmeiras. Ou entra no mata-mata, né? Porque no mata-mata perde, né? Não, mas você acha que o Palmeiras tem chance de sonhar com essa Libertadores aí? O que você vê? O que você vê de pedra no caminho? Eu acho que tem chance, né? Tem chance, ainda mais que pegou um time tranquilo para se passar nas oitavas, né? Que é o Universitário do Peru, é um dos piores aí desses times que estão nessa fase. Imagino que o Palmeiras vá passar ganhando os 2 jogos. O problema vem depois, né? Que o River Plate deve ser o adversário nas quartas, caso os dois confirmem os seus favoritismos. E depois tem São Paulo ou Botafogo ainda, né? Para chegar à semifinal. Mas é claro, para você ganhar uma Libertadores, vai chegar um momento que você vai pegar os principais times. E eu vejo que o Palmeiras hoje pode enfrentar o River Plate. E pode enfrentar o São Paulo ou o Botafogo. Então tem condições, né? Tem condições. E do outro lado, acho que a final vai acabar sendo, seja quem for desse lado, vai acabar sendo contra o Flamengo, que eu vejo como o melhor time da outra parte da tabela, né? Então, que tem condições, tem.
Resta saber que Palmeiras que nós vamos ver daqui a 2, 3 meses, né? A gente não sabe se vai ter alguém machucado, se vai ter alguém, se a fase vai estar boa, se não vai estar. Isso muda muito, né? A gente já sabe as datas, mas não sabe qual vai ser o momento desses times. Quem vai estar realmente arrebentando, voando naquele momento, ou quem vai estar com algum problema. A gente não sabe, mas teoricamente, se a gente analisar por hoje, o Palmeiras tem condições de ir longe, chegar à final da Libertadores e da Copa do Brasil também, né? Tem um derby, né? Copa do Brasil é Palmeiras e Corinthians nas oitavas. E você sabe que aí, meu amigo, você pode ter crise política num clube, você pode ter um time melhor que o outro. Nada disso importa quando os dois entram em campo e se enfrentam. Nada. Historicamente, você pode contar aí pencas e pencas de derbys em que o que estava no pior momento ganhou do outro. Então, não adianta. Ah, não, essa vez Palmeiras é favorito. Pô, era também no Paulista. Sabe? E, assim, e não ganhou. O Corinthians foi campeão. Então, eu acho que tudo é difícil, né? Então, esse derby é difícil. São 2 jogos, o último é no Allianz Parque. Não sei se o Palmeiras conseguiu um bom resultado fora na Neoquímica Arena, tentar levar para o Allianz uma possibilidade de ter vantagem para passar adiante na Copa do Brasil, mas é uma final à parte, né, cara? Palmeiras e Corinthians é uma outra coisa. É uma outra coisa. E você fala de momento, e o campeonato mais longo é o brasileiro, né? Que vai até véspera de Natal esse ano, por conta de, inclusive, da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo de clubes aí. Palmeiras e Flamengo são os favoritos? Teoricamente são, e o Cruzeiro está mostrando que tem condições também de chegar. Ele cresceu muito, o Cruzeiro, jogadores que estão se encaixando no esquema, e eu acho que o Cruzeiro também vem forte. Não é porque agora ganhou do Palmeiras, mas a gente já percebia a evolução. Se você pegar os últimos jogos do Cruzeiro, vinha numa crescente. Estava ganhando todos, né? Tem uma sequência de não sei quantas vitórias aí. Continua invicto, né? Porque eu lembro que quando o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro, era o duelo de quem não perdia fora 20 jogos, contra o Cruzeiro, que estava invicto a não sei quando, um monte. Aí o Cruzeiro ganhou, então continua invicto a um monte. Então, então acho que o Cruzeiro também entra nessa parada aí. Eu acho que só os 3. Só os 3 do brasileiro? Brigando pelo título? Eu acho. Porque aí entra o elenco, né? Entra a qualidade do elenco. Uma competição longa e de regularidade é diferente de um mata-mata, né? Eu acho que, por exemplo, você pega um Corinthians que é camisa pesada, o São Paulo que é um camisa pesada. Você vai numa Copa do Brasil, num mata-mata, naquela coisa, Morumbi lotado, né? O Química lotada, você encaixa um grande jogo, mete 2-0, 3-0, se classifica, passa, não sei o quê. Então, mata-mata, eu acho que, e até Libertadores, né? Que a partir do mata-mata, você pode conseguir um bom resultado. Agora, o brasileiro em si, eu acho que um Palmeiras e um Flamengo, por exemplo, são mais favoritos no brasileiro do que nas competições de mata-mata. Ah, é? Eu acho. Exatamente por conta dessa... Da obrigação de você ter a regularidade. De você ter que fazer uma campanha ao longo de 38 jogos. Ao contrário de um mata-mata, que são 2. Um na sua casa e outro na casa do outro. Né? E na Copa do Mundo ainda é campo neutro, e é um jogo só, né? É só mata. Mas numa Copa do Brasil até a final e na Libertadores até a final é um em cada casa. E esses times têm ido bem dentro de casa. O Corinthians na Neoquímica é muito difícil de ser batido, né? O São Paulo no Morumbi tem lotado o estádio. Agora com o Crespo vai dar um ânimo de novo, né, pro São Paulo. Vai ser o primeiro encontro, na verdade, do Crespo com a torcida do São Paulo, porque quando ele trabalhou no São Paulo foi na época da pandemia, não tinha torcida na arquibancada. Ele chegou ao São Paulo e foi embora sem ter tido a oportunidade de treinar o São Paulo uma vez com torcida no estádio. E dessa vez ele vai ter. Então talvez isso seja também uma coisa legal para o São Paulo, para animar o time, enfim. E Você acha que o São Paulo acertou com a saída do Zubeldia e a vida do Crespo? Então, eu acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, sabe? Achei que não foi assim, porque até onde eu sei, o Zubeldia acabou pedindo para sair, no final das contas. Foi. Né? Pediu demissão. Mas, se ele não pedisse demissão, ele já estava... O gato já estava em cima do telhado já fazia tempo, né? A gente já estava vendo que ele ia cair em algum momento. Ele só se segurou porque os resultados começaram a aparecer um pouquinho, mas agora... perdeu em casa pro Vasco, aí ficou muito ruim, né? 3 derrotas seguidas. Então, e quando um técnico é obrigado a se segurar no resultado para não perder o emprego, é sinal de que a qualquer momento ele vai perder o emprego. Não tem mais aquela coisa do trabalho sólido, de médio prazo, porque não dá para falar em longo prazo no Brasil. Então, não é nem mais o caso de, vamos dar daqui a 6 meses a gente avalia, não dá. Quando um técnico chega ao ponto de depender da próxima vitória para continuar no emprego,
Cara, já caiu, né? Já pode procurar mudança para outro lugar, já pode... Já chama Graneiro. Já pode aí. chamar, já chama, já faz um merchan aí para Graneiro vir para cá. Pronto. Lógico. Você... E a vinda do Crespo foi importante? Tá, acho que foi, acaba sendo, porque você pode até pensar, poxa, mas o Crespo de novo para quê? Pega o Tite que tá sem trabalho, de repente você convence ele a voltar a trabalhar, mas aí entra a questão financeira, o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro, o Tite ia custar uns 4 vezes mais do que o Crespo vai custar. E vai parcelar o que já estava devendo. Vai parcelar o que estava devendo, quer dizer, teria que pagar uns 3 milhões pro Crespo lá pelo processo da FIFA lá e vai diluir no salário em 1 ano e meio, vai dar um pouquinho por mês a mais. Então, eu acho que pro São Paulo é uma boa. E ele saiu de portas abertas. Foi campeão. Querendo ou não, foi o técnico que deu um título pro São Paulo depois de muitos anos, né, que foi o Campeonato Paulista, saiu da fila, né, acho que foi 9 anos sem ganhar. Então, foi campeão depois de 9 anos. Então, o torcedor guarda com carinho na memória, né, essas situações de títulos, de grandes trabalhos. Então, acho que era uma questão lógica de o Crespo voltar em algum momento. E acho que esse foi um momento adequado. Legal. Voltar a falar do Palmeiras. O Abel renova? Eu acho que renova. Até quando? Até o fim da gestão da Leila. Até 27. Até fim de 27. O que faria o Abel sair? Ou uma proposta de um gigantesco da Europa, tipo um Real Madrid, por exemplo, Barcelona, esses que a gente tá falando da Copa do Mundo, um desses, ou a família dele falar quero ir embora. Coisa que eu não acredito, porque pelas informações que a gente tem, acho que a família se adaptou mais a São Paulo e a Brasil do que ele próprio. Né? Assim, as filhas, principalmente, já construíram uma rede de amizade, já estão muito já enraizadas aqui em São Paulo, né? A esposa dele gosta também da cidade. E convenhamos, né? Morar em São Paulo, quando você tem dinheiro, é maravilhoso. Você tem tudo, você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho que o Abel só sairia do Palmeiras, onde ele é bem tratado, onde ele é bem quisto, como ele mesmo fala nas coletivas. Respeitado e onde ganha o salário de técnico da Europa. Então, ele tem tudo. Um clube que luta por títulos, né? Que atende os anseios dele quando fala em montagem de elenco, de reforços. Pode demorar um pouco, mas ele tem conseguido isso, né? Então, acho que para tirá-lo do Palmeiras é só isso mesmo. Porque desgaste com o elenco, a gente já não pode mais falar, porque ele já reoxigenou o elenco do Palmeiras. Se você quem dava problema, ele já... Ou problema, não digo nem problema, mas quem já não estava mais rendendo, não conseguia mais extrair aquilo que ele sempre conseguiu, troca, né? Então saiu o Rony, saiu Dudu, não sei o que, veio o Vitor Roque, veio o Facundo, Paulinho. Veio o Paulinho. Paulinho, tô com medo do Paulinho, mas enfim. Por quê? Por causa da questão clínica dele, né? Eu tô com receio aí de que as coisas sejam bem mais difíceis do que parecem. É mesmo? Informação, isso? Um pouco. Existe um risco dele ser submetido a uma nova cirurgia, né? Quando voltar. Tanto é que ontem o Palmeiras treinou, depois do jogo do Porto. Quem foi para campo? Só os que não jogaram ou os que jogaram pouco. E quem ficou fazendo recuperação? Os que jogaram muito. E dos que jogaram pouco, o Paulinho, que deveria estar em campo, foi fazer recuperação também. O Paulinho jogou 25 minutos, acho. 25 a 30, não lembro exatamente em que momento que ele entrou no jogo, mas jogou de 25 a 30 minutos. Em vez de treinar no campo com os outros jogadores, ele acabou treinando, fazendo recuperação. Qual o tamanho do prejuízo para o Palmeiras, se isso se confirmar? É muito grande, principalmente na volta. Principalmente se a sequência realmente for essa. Se o desfecho for uma nova cirurgia. O prejuízo é gigante, porque o Palmeiras gastou muito caro para contratar o Paulinho e trouxe o Paulinho também como uma forma de abastecer o ataque, não tendo mais o Estevão. Não que o Paulinho tenha sido trazido para substituir o Estevão, porque até o Abel já falou que precisa de um outro jogador de lado, de velocidade, que não é o Paulinho. Mas você tendo um Paulinho inteiro, 100%, você acaba oferecendo ao técnico mais alternativas de jogo, mesmo não tendo um Estevão para fazer aquele tipo de jogada de velocidade, mas você pode mudar um pouco a característica do time, você bota ali um
Paulinho e Vitor Roque na frente com o Maurício e Felipe Anderson, né? O próprio Veiga quando voltar a jogar bola, ou alguma coisa assim. Agora, se você também não tem o Paulinho, além de não ter o Estevão, você começa a ficar com problemas. E aí você tem que gastar mais dinheiro, vai trazer quem? Aí numa emergência você corre o risco de contratar errado, porque quando você planeja uma contratação é diferente, você mapeia o mercado, você vê onde você pode ir, começa a negociar, você tem tempo para isso, aí beleza. Mas, putz, Paulinho vai operar, caramba, e agora? Precisa de um outro atacante, vamos ver. E o mercado já sabe que o Palmeiras está procurando, tudo vai ficar mais caro. O Abel já falou isso, então, né? O Palmeiras custa mais. Então, e você não vai achar o jogador que você quer, porque já vai estar com contrato em algum lugar, precisa achar alguém livre é muito difícil, com a mesma qualidade. Então está sendo um peso muito grande a questão do Paulinho, uma preocupação muito grande. Não é certo que ele vai precisar operar, mas está sendo certo que ele está tendo que jogar de uma maneira paulatina, de uma maneira... Não está 100%. Não está. Não está. Isso é visível, inclusive, em campo. Ele entra, você percebe que ele está numa rotação abaixo em relação aos demais. Mesmo com toda a qualidade que ele tem. Porque quando ele entrou em campo contra o Porto, ele jogou bem. Ele melhorou até o time naquela hora, né? Só que você percebe que aquilo que eu falei, né? Que a gente exige mais e que a gente sabe que pode dar mais. A gente sabe que o Paulinho pode dar mais do que ele mostrou. E por mais tempo, pela idade que ele tem que jogar 90 minutos. O que vai acontecer quando o Palmeiras voltar na Copa do Mundo? A gente vai ter 5, 6 jogos por mês. É competição atrás de competição. 3 ao mesmo tempo pro Palmeiras. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Tá. Não vai ter mais folga. Não vai ter mais sossego. Então você vai poupar o Paulinho toda hora? Vai jogar uma vez meia hora e daqui a 2 semanas ele volta? Pelo que custou e pelo que se espera de um jogador como esse, não pode. Então vai ser um trabalho muito minucioso, intenso ali da comissão técnica, dos médicos, fisiologistas, para ver qual é a solução para o caso Paulinho. Mas é um caso já. Para mim é um caso Paulinho. Cara, que problema, hein? Eu não sabia que estava nesse nível. A Leila. O que você acha da Leila? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Você falou baixinho, Nossa Senhora. Foi tão difícil a pergunta? Não, porque... Não, tem coisas boas e coisas ruins, né? A parte profissional dela é boa. A parte de gestão, a parte de gerir como uma empresa, de organizar, tudo isso aí é legal, né? Mas me incomoda muito a postura que ela tem, em várias circunstâncias, assim, de se achar mais do que o clube, muitas vezes, como ela já deixou claro. Na época que a Crefisa, principalmente, estava patrocinando o Palmeiras, cara, parecia que, do jeito que ela falava, se não fosse a Crefisa, o Palmeiras estava na Série D, sabe? E a gente sabe que não é isso, né? Não é assim. Então, o comportamento dela, esse querer ser blogueirinha, de querer viralizar as coisas, de querer provocar, esse afrontamento com a torcida, eu acho muito prejudicial, muito ruim. Agora que deu uma amenizada, quando eu não sei qual milagre aconteceu, ela baixou o preço dos ingressos para alguns setores no Allianz Parque, e ficou constatado que foi mais gente ao jogo e a renda melhorou. Então o caminho não era colocar ingresso a $1 milhão por pessoa para ter 30 mil, se você pode ter 40 mil com ingresso a 80. Você pode ter um equilíbrio aí. Por mais que você mantenha, de repente, preços mais caros para determinados setores do estádio, mas você tem que ter um setor considerável do estádio com ingressos a R$70, popular, né? A 60. Dá para fazer, dá para agradar. Mas parece que a picuinha que ela pegou da mancha foi tão grande que ela transferiu isso para toda a torcida do Palmeiras. E aí o que ela manda fazer? Se junta ao Ministério Público, à Segurança, à Secretaria de Segurança, não sei quem, manda fechar as ruas em volta do estádio. Aí, para você passar, é um tormento, aí o torcedor não pode se juntar para fazer aquela festa, para fazer aquele... tudo que dava para atrapalhar o torcedor, incomodar o torcedor, ela estava fazendo. Então são posturas
que eu acho que não pegam bem para o presidente de um clube que deveria defender os seus torcedores, deveria estar ao lado dos seus torcedores, né? E aí, quando o time ganha, vem com aquela frescura de estão mais calmos, sabe? E aí, estão mais calmos? Aquela aposta lá. Eu acho isso tão ridículo, cara. Parece uma criança de 12 anos, com uma senhora de 60 e não sei quanto, bilionária, que não precisa nem estar ali, nitidamente está no futebol por causa de status e fama e tudo, porque o dinheiro não quer dizer mais nada. Então, essa coisa de querer chocar, ou de querer, sabe, de querer aparecer às custas do Palmeiras. Mas ela ajudou muito? Ajudou. Por isso que eu falei que tem lado bom e lado ruim, que ela, como gestora, eu imagino que os outros clubes invejem o Palmeiras porque tem uma Leila Pereira como presidente. Nessa questão sabe, eu acho que se ela ficasse por trás e tivesse alguém na linha de frente para fazer o que ela faz, seria melhor. Como um gerente de futebol, um diretor de futebol que faz. O Palmeiras não tem. Porque o Anderson Barros também é um cara administrativo. Muito competente no que ele faz, hein? Ao contrário do que muitos palmeirenses ficam avacalhando aí sempre, o Anderson Barros, ele é muito competente. Não é porque o Abel falou que eu tô falando. Assim, Nós tivemos outros que traziam caminhões de jogadores aí, né? E a coisa não andava. Não andava. E ele cirúrgico. Por exemplo, na contratação do Vitor Roque, ele foi decisivo e fundamental, pra vocês terem uma ideia. Mas o Vitor Roque não tá jogando nada. Aí não é problema dele. O mundo queria o Vitor Roque no Palmeiras. O mundo palmeirense. Né? Nossa, chegou o Vitor Roque, pronto. Né? E acho que ainda calma, tem que dar tempo. O moleque é novo, tudo. Mas ele foi fundamental nas tratativas todas. E isso é informação que eu obtive das pessoas que participaram do negócio. Então ele é muito competente no que ele faz. Só que eu sinto falta de o Palmeiras ser representado diante das câmeras. Igual o Fabinho Soldado às vezes faz no Corinthians, quando acontece uma coisa, ele vai lá, senta e fala. O Palmeiras não tem isso. Mas será que ela deixa? Por isso, é mais um problema, não deixa. Porque ela quer aparecer. Só que ela não sabe aparecer. Quando ela aparece falando bobagem. Sobretudo nas redes sociais. Né? Entrevistas, sabe? Essa coisa de... eu sou a primeira mulher, não sei o quê. Pra que ficar, sabe, focando nesse negócio? Fale da sua competência, fale... Essas bandeiras aí, bom, é outro papo, mas, enfim. Você entrou do Fabinho Soldado, vamos falar do Corinthians, então. Cara, fazia tempo que eu não vi o Corinthians num problema tão grande, cara. Eu discordo de você. Eu não falo que fazia tempo, eu falo que eu nunca vi o Corinthians assim. Nunca. Eu falei pra você agora há pouco que o Corinthians foi o clube que eu mais cobri como repórter. E eu cobri o Corinthians em todos aqueles escândalos e problemas de MSI, Kia Jorabichan, do Alib. Cara, era uma zona já. Era uma bagunça. Era toda brigaiada nas reuniões, nas reuniões de conselho. E eu cobria tudo aquilo lá, eu ficava que nem um louco. Cobrir o Corinthians sempre foi muito difícil, mas era prazeroso, porque era onde aparecia mais ainda o seu trabalho. Mas era cansativo demais, cara. O Corinthians sempre foi politicamente um time muito difícil, com muitos problemas internos, de disputas, e claro, ego, vaidade, poder, coisas pessoais que entravam, irregularidades que em todas as épocas aconteceram. Mas hoje, mesmo não estando lá dentro, mas a gente vendo o que acontece, conversando com os repórteres que estão ali no dia a dia do Corinthians, cara, eu só não falo fundo do poço, porque para mim fundo do poço é quando a pessoa morre, porque aí não tem mais o que fazer e acabou. Mas enquanto tem vida ali, dá para cavar mais. Eu acho que a impressão que eu passo é que o Corinthians está tentando cavar, e não para de cavar. É impressionante. Cara, você não sabe quem que é o presidente de verdade, quem que manda, o que vai acontecer, quem tem razão, quem não tem, teve desvio, não teve, roubaram o Corinthians, não roubaram. E os próprios jogadores já disseram, o Garro deu entrevista depois do último jogo, que isso atrapalha, sim, porque o jogador acaba ficando inseguro porque ele não sabe onde ele tá, quem são os patrões dele, o que vai acontecer daqui a 6 meses, se vai ter dinheiro para pagar salário, quando assume um presidente interino falando que abriu o caixa e não tem dinheiro no cofre. Pô, o jogador que tá ouvindo aquilo vai, né, pô, e aí, o que vai acontecer com a gente aqui, né? Aí vem, às vezes vem tema de transfer ban, que não vai poder contratar.
Às vezes vem atraso de salário, dizem que tem premiações ali que não foram pagas. Agora que o Corinthians pegou já o adiantamento da Federação Paulista do ano que vem, do Campeonato Paulista de 26 para cá. Coisa que a gente nem sabe como é que vai ser o Paulistão com 10, 11 datas, se vai ter ou se não vai ter, se vão brigar, se não vão. Então, meu povo, é difícil, cara. O Corinthians realmente, olha, se eu fosse corintiano, eu estaria preocupado, viu, Nivaldo? Tá feio o negócio. Tá feio. E isso pode refletir muito aí no... Então, dizem que tem um interesse do Besiktas no Memphis Depay. Eu ouvi falar. Se tem de verdade, será que ele não vai pensar duas vezes? Porque tava muito bonito, ele chegou aqui, vestiu a camisa da Fiel, foi pra favela, foi pra comunidade, foi dançar, foi cantar, foi gravar, quis se embrenhar no meio do povo, que agora eu sou do povo, eu sou Corinthians, não fala uma palavra de português, mas é tudo. Já virou brasileiro. Mas aí primeiro ele começa a perceber que quando ele joga mal, toma pau, não é tão aliviado, né? Que é a estrela que pegou mal pra mim aquela questão da troca da camisa do 8 para 10. Com o Garro, né? Achei desnecessário aquilo, ele querer fazer valer o que estava no contrato lá, ele podia muito bem ter aberto mão daquilo, não ia acontecer nada com ele. Mas ele criou ali uma possibilidade de um problema interno. É que o Garro é muito bonzinho, né? Não é um argentino daqueles, né, que a gente já conheceu. É um argentino mais tranquilo, tipo o Flaco Lopes, assim, um argentino mais bonzinho. Porque tem argentino que acho que não ia gostar dessa... Isso, não, ia ser complicado. Mas, enfim, passou. Mas, cara, ele vê a realidade do Corinthians, vê todo esse problema. Vem uma proposta do Besiktas que vai, na Turquia é um time grande. Pô, vou pra Europa, tá mais perto de casa, né? Eu vou. Não vai deixar raízes aqui, ele não vai ficar com saudade do Brasil se ele for agora. Não deu tempo pra isso. Né? Não virou ídolo, assim, né? Então, eu acho que uma situação como essa, de bastidores, pode gerar insatisfação nos jogadores, até de repente de forma inconsciente, mas quando vem uma proposta, uma possibilidade, opa, acende aquela luzinha, não, vou embora daqui, porque aqui tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Pro Corinthians seria muito prejudicial perder o Memphis? Tecnicamente seria, né? Seria. Porque se não joga o Memphis, olha aqui, Romero, Thales, vai ter que contratar. Tem dinheiro? Não tem. Se bem que o Corinthians sempre dá um jeito de contratar sem dinheiro, né? Fugiu do rebaixamento ano passado, contratando sem ter dinheiro e sabe lá como é que vai se pagar tudo isso. Mas o salário dele é alto, né? Muito. Mas pelo elenco atual, se a gente for falar só da parte técnica, você me perguntou se ele vai fazer falta. Sim. Como jogador, vai. Porque vai ficar mais fraco o time. Querendo ou não, ele dá uma assistência, ele faz gol, ele, né, não é o gênio da lâmpada, mas é um cara que é diferente. Você percebe que ele é um jogador diferente. Agora, o Thales Magno não é diferente. Ele é bom jogador, mas não é diferente. O Romero também. Então, aí se o Memphis vai embora e não vem ninguém à altura, fica difícil. O negócio é complicado. O Corinthians, o Cascão veio aqui outro dia, no Alesso, 2,5 bilhões deve o Corinthians. Números do Cascão, não foi isso? Foi. Cara, como é? E os caras brigando para assumir a presidência. Não, eu quero ser presidente dessa empresa que está devendo 2,5 bilhões. Eu não consigo entender. Mas aí é aquela coisa do poder, do status, da fama, de falar, eu tô com meu nome na história porque eu fui presidente. Com 2,5 bilhões? Aí ele vai falar, não acho nem o travesseiro para botar a cabeça. Mas ele vai falar, não vai sair do meu bolso mesmo? Você acha que ele vai falar isso? Essa lei de responsabilidade fiscal aí não existe, né? Então. E o Santos, hein? O Santos passa... Bom, eu não sei o que o Alexandre Matos vai conseguir fazer agora. Porque pela movimentação que a gente está vendo, ele quer remodelar o elenco já para a volta do Campeonato Brasileiro. Daqui a um mês. Ele quer já ter um novo elenco. Para isso, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pegar... E tem 17 jogadores do atual elenco do Santos que ainda não fizeram 7 jogos, que podem jogar em outro time. Eu não acho nada impossível ele começar a conversar com outros clubes por aí para fazer negócio à base de troca. Pega 2, 3 jogadores que não vão ser muito usados no Santos, troca por um que está fazendo falta no Santos, com algum clube que seja... Você pega aí um Juventude que tá para cair, sei lá, oferece 3 jogadores desses Santos aí que podem ajudar o Juventude e pega lá o
sei lá quem que faz, pega o centroavante do Juventude que faz gol e traz aqui porque que o Tiquinho não tá bem. Tô dando exemplos aqui, pega um lateral, pega o... Manda 4 jogadores pro Fortaleza e pega o Pikachu pra jogar no Santos. Você acha que o Pikachu não ia jogar bem um meio campeonato brasileiro? Mesmo como lateral? Pô, o Pikachu seria útil no Santos. Fortaleza não tá caindo pelas tabelas, reforça o time lá, manda 4 jogadores pro Vojvoda, pega lá o Pituca, eu tô dando exemplo aqui, pega um zagueiro lá, pega o João Basso, que não tem muita moral, mas que é bom jogador, pega mais um meio, pega o Veron, vai lá jogar com o Davidson, com o Breno Lopes, que ele se conhece do Palmeiras, e que num time desse pode ter a chance de se... Não sei, que eu tô dando ideias aqui. Claro. Olha, Alexandre Matos, quero minha comissão depois. Por favor, tá falando. Mas o Santos precisa de reforços. Por quê? Porque se não houver a contratação de ninguém, se não mudar nada no Santos agora, não vai ter como fugir da dependência do Neymar. Mas o Neymar fica? Fica. Tá acertado já, só não tá assinado. Ele falou outro dia, a última entrevista que eu vi, 70% de chance. Mas quando ele fala assim é pra não falar 100, fala, por que você não assinou? Porque não quis, sei lá. Vai assinar dia 29. Que é... Você acha que fica? Fica. Até a Copa, pelo menos ele fica. Ele vai pra Copa? Se não tiver machucado, acho que ele vai. Porque o Brasil carece tanto de um Neymar ainda, que o Ancelotti vai perceber nesse ano, até chegar a Copa, que não dá pra ficar sem o futebol do Neymar ainda. Será? A questão não é nem se o Neymar quer, cara, que eu acho que ele quer. Ele quer. Será que ele consegue? Então, aí que tá. Por isso que esse ano... Mas onde que ele vai mostrar que ele consegue? Qual seria o melhor lugar para ele mostrar se ele vai conseguir ou não jogar a Copa do Mundo? Para mim, só tem o Santos. Porque nenhum outro clube, talvez, que ele não tenha nenhuma raiz, iria querer o combo Neymar nesse momento. Que levasse o futebol que ele tem, mas os problemas físicos, os problemas de compromissos extra-futebol. Seria difícil numa estrutura profissional, num time importante, o Neymar hoje se encaixar. Um time que tenha esse comprometimento, né? De seriedade, de profissionalismo. O Santos aceita tudo, porque hoje eles meio que se tornaram um só, né? O pai do Neymar lá, meio que um é do outro. Então, o Neymar tá em casa, entre aspas, pode mandar soltar e prender. Se ele precisar deixar de jogar um jogo do Brasileirão por causa de um compromisso publicitário ou por causa de uma Kings League, o Santos vai liberar. O Marcelo Teixeira libera, todo mundo libera. No outro clube, talvez ele não tivesse essa facilidade com a diretoria e a comissão técnica diferente, mas no Santos ele tem isso. Porque todos lá no Santos sabem o poder do Neymar, a importância que ele tem para o clube, financeira, inclusive, hoje em dia. Com o pai dando um estádio de presente para o Santos jogar, enquanto constrói a nova vila. Então, não tem lugar melhor para o Neymar tentar conseguir fazer aquilo que ele fala que quer, que é jogar a Copa do Mundo, que não o Santos. E, em contrapartida, o Santos, que é um time bem limitado, eu acho que ainda precisa do Neymar. Mesmo que for para jogar, não todos os jogos, se ele não aguentar, mas você percebe que quando ele está em campo, o Santos fica mais forte. E nesse ano, até a Copa do Mundo, ele vai ter a oportunidade de mostrar para o Ancelotti que ele tá pronto para jogar. Porque se ele estiver pronto para jogar, ainda ele é titular absoluto da seleção brasileira. Titular? Eu acho. Vamos ver. Pô, contra o Paraguai, quem que jogou ali? Matheus Cunha? Foi. Pô, não dá nenhuma... A chuteira do Neymar sozinha no campo, sem nenhuma pessoa dentro, é melhor que o Matheus Cunha lá jogando. Desculpa. Só põe a chuteira do Neymar, o Neymar ali, a assinatura do Neymar na chuteira, bota ali e a camisa 10 em cima. Tum. Já tá no lugar do Matheus Cunha. Então, hoje, o Brasil precisa do Neymar. Caramba. Ainda. Queiram ou não. E vai ser a última Copa dele, né? Sim. Aí sim, né? Porque com 33 ele vai ter 34 na Copa. Com 38 só os gênios, né? Só. Com 38 em alto nível só os gênios. Tem aquelas seleções bagaça, tipo Costa Rica, que tem tinha o Keylor Navas, que era o goleiro, né? Tinha o Brian Ruiz, que jogou no Santos também, com 50 anos jogou a Copa do Mundo. Tinha, a Áustria tinha o Póster atacante, que era ele mais ninguém. A seleção do Peru daqui a pouco... isso. Romero, pô, o Chile não tá com as... Guerreiro. O Chile não tá com as tranqueiras lá da época do São Paulo e do Valdívia? Tá lá ainda até hoje, pô. Mas por isso que o Chile tá bem colocado. Por isso. Então, mas tem seleção que ainda você
consegue colocar em campo o jogador veterano, porque é meio que, sabe, vira até folclórico, né? Roger Milá, com 50 anos no Camarões. Porque, né, assim, foi o grande gênio Foi o Pelé deles. Agora, o Brasil não é assim. O Brasil tem uma seleção de respeito, né? Então, e o Neymar, se com 33 a gente tá falando que não sabe se vai estar bem na Copa, quanto mais com 38. Né? É a última. Será que seremos campeões? Não. Como eu sou otimista por natureza, sempre torço para que aconteça, mas assim, é evidente que se você olhar as seleções da atualidade, tem algumas que não dariam nem pro cheiro, tipo o PSG contra um clube, né? Para pegar o Brasil, tipo, pegar a Espanha, a França, a própria Argentina, cara, não dá pro cheiro. Você tem um Garro fora da seleção argentina, você tem jogadores no mundo inteiro argentinos que não tem chance na seleção. Que na seleção brasileira jogariam. Qual é o mistério? Os caras são desse tamanho em termos territorial. A gente é quase um continente aqui e não consegue, cara. Talvez esse seja um reflexo de um tratamento equivocado na base dos clubes, que de um bom tempo para cá se priorizou muito mais o resultado dos jogos para manter emprego de técnico do que a essência da base de um clube, que é... A gente sabe que não mantém, né? Pois é. Mas quer revelar, cara. E além da ação dos empresários, dos maus empresários, né? A ação maléfica dos maus empresários. Que o Palmeiras conseguiu tirar, né? O Palmeiras conseguiu tirar, mas tem clube que não tirou. Vários. A maioria. A maioria continua. Que o talento é colocado para escanteio em detrimento de dinheiro que o menino que é filho de não sei quem bota lá no clube. Raposa tomando conta do galinheiro. Então isso aí tem reflexo lá na frente. Você deixa de revelar, muitas vezes, grandes craques por conta de interesses pessoais das pessoas que comandam as bases dos clubes. Então isso é uma coisa meio... não tem jeito, sabe? Não tem. Ancelotti, pelo histórico, por tudo que ele representa, o quanto o Brasil ganha com essa chegada? Ele já fez 2 jogos aí. Sabe que o paralelo que eu traço, não comparando a importância das seleções, mas a situação em si, o momento... O impacto que o Ancelotti teve aqui na seleção brasileira foi o mesmo impacto que o Felipão teve na seleção de Portugal. O Felipão resgatou, porque antes a seleção portuguesa estava desacreditada, o povo não gostava mais, não sei o quê. Quando o Felipão chegou lá com aquele jeitão dele, o carisma dele, ele fez o povo português se reapaixonar pela seleção brasileira. Seleção portuguesa. A seleção portuguesa. E eu estava lá naquele momento, cobri a Copa do Mundo de 2006, e eu passei um momento muito legal, que quando o Brasil caiu fora, esse não foi um momento legal, mas quando caiu fora, a gente passou a acompanhar Portugal, porque o Felipão tinha avançado na Copa, né? Mais uma fase. O Brasil caiu nas quartas e Portugal foi até a semifinal. Então, os jornalistas brasileiros que estavam cobrindo a seleção brasileira na Copa da Alemanha foram cobrir Portugal por causa do Felipão. E aí teve a coletiva pré-jogo de Portugal, e o Felipão, quando entrou na sala, tomou um susto, porque ele viu a imprensa brasileira toda, ele não sabia, ele estava acostumado durante a Copa de ter os mesmos repórteres, jornalistas cobrindo a seleção portuguesa, de repente ele vê a massa da imprensa brasileira cobrindo aquele momento dele ali, aquela coletiva pré-jogo, né? Ele... vigarista! Até tu, Alex, porque a gente brincava muito na época do Palmeiras, né? Nossa, a gente fez uma amizade muito legal. Cara, e quando acabou a coletiva, a imprensa inteira do Brasil aplaudiu o Felipão. É raro você, repórter, bater palma para técnico, né? Por mais, né? Mas assim, acho que a comoção ali estava tão grande que acabou todo mundo... Ele ficou assustado, assim. E, traçando esse paralelo, eu acho que se um técnico, por exemplo, brasileiro, não estou dizendo nem de capacidade, não estou nem questionando isso, que se tem, se não tem, assumisse, ia ser mais um Fernando Diniz, ia ser mais um Dorival. Seria o Renato Gaúcho, seria... sei lá, Rogério Ceni, Felipe Luiz, mas seria... que não iria provocar um certo impacto como o Ancelotti provocou. E deu para ver isso, inclusive, no jogo aqui em São Paulo. Né? Acho que a torcida... Pô, quando você imaginar um técnico ter ali parabéns. Ter o parabéns Ancelotti lá. Ia ter parabéns Felipe Luiz aqui na Neoquímica Arena, se fosse o aniversário dele? Não ia. Então essa coisa de abraçar
um grande profissional que vem de fora, como era o Felipão no caso em 2006 para Portugal, eu acho que pode ajudar também nessa comoção de vamos todos juntos para frente Brasil, salve a seleção, sabe aquela coisa de salve e mesmo. salve, né? E ele é um grande treinador, é o maior campeão de todos da história lá. Então, por que não, como técnico de uma Copa do Mundo pela primeira vez na vida, que ele vai ser, por que não dá certo? Por que não apostar num cara que é competente, fazer um trabalho de seleção brasileira também competente? Eu torço para isso, e eu acredito nisso. Boa, boa. A última, para a gente fechar, que já estouramos o tempo. Já! Infelizmente. Qual time brasileiro tem chance nessa Copa Mundial de Clubes de levantar esse troféu aí? Você quer o realismo ou você quer ou a emoção respondendo? Eu acho que nenhum. Nenhum. Opinião fria, racional, até lógica, acho que nenhum. Mas não dá, nunca a gente pode falar 100% certeza de que nenhum. Eu acho que nenhum. É diferente. Para que não seja algum campeão e fale, pô, você falou que não? Não, eu falei, acho. Por uma questão óbvia. Você vê os extra-classes do mundo, eu não vejo nenhuma possibilidade de se bater de frente, nenhum time daqui, nem Palmeiras, nem Flamengo, com o PSG hoje. O Atlético de Madrid, que está acostumado a pegar os grandes da Europa, tomou um baile. E não é que foi uma coisa fortuita. O PSG deu um baile numa final de Champions num outro grande europeu, que está, inclusive, na Copa do Mundo. O Real Madrid tem potencial para fazer isso. O Bayern de Munique tem potencial para fazer isso. O City tem potencial para fazer isso. Então, assim, você tem que dar muita sorte para não cruzar logo de cara com um time desses e, de repente, chegar numa final contra um time desses, que um deles vai estar na final, pelo menos. É impossível 2 zebras na final. Se houver a chance de uma zebra chegar na final, é uma, não 2. E aí essa zebra contra um deles, tem que dar a zebra das zebras. Então, assim, você entende que é muito difícil, é quase impossível algo assim acontecer? Mas... Qual vai mais longe? Chutômetro. Acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles vão avançar. O problema do Palmeiras é que o cruzamento próximo, caso passe, é PSG ou Atlético de Madrid. Então, é fundamental que o Palmeiras seja primeiro do seu grupo para não apanhar tanto do Atlético de Madrid, apanhar menos. E entrar na onda da zebra das zebras. Porque é uma zebra, o Palmeiras ganhar o Atlético de Madrid. Não se enganem que o Atlético de Madrid é isso que você viu contra o PSG. Porque ele enfrentou o gigante PSG. E vocês acham que o Simeone, argentino, que é dono do Atlético de Madrid, é um dos técnicos mais longevos da história, vai ficar tranquilinho, vai estar tomando caipirinha com os jogadores depois do que aconteceu? Ele deve ter ido pra dentro dos caras e falar, meu, passamos vergonha aqui, nós vamos engolir os dois aqui, a gente vai ter que provar que a gente não é isso. Então... Mais ou menos a Argentina na Copa do Catar. Exatamente. Então eu acho que passando para as oitavas, o Atlético de Madrid vai ter se refeito, porque ele vai ter ganho os outros 2 jogos, inclusive do Botafogo, coitado, vai pegar o Botafogo agora. E aí o Palmeiras pegando esse Atlético de Madrid depois, pô, Griezmann, Julián Álvares, depois... Não vai chorar aí. Assim, o Black no gol. Se bem que o Everton também é fera, hein, que ele salvou o Palmeiras contra o Porto também. Mas assim, futebol, cara. Futebol é o esporte que dá mais oportunidade para que o pior vença o melhor. Isso é verdade. Então Por isso é tão apaixonante. Né? Por isso que é tão apaixonante. O Alex. E o futebol nos aproximou também, Sem dúvida. Pô, legal. Alex, obrigado pela participação. Que aqui. Isso, cara, uma honra. Beijão na mamãe. Obrigado. Eu sei que você está cuidando da mamãe também. Obrigado. Beijão na esposa. Valeu, obrigado. 200 anos que eu não a vejo. Faz tempo. E beijão nos filhos também. Filhos, netos. 5 netos, né? 5 netos. Os netinhos não conheci. Obrigado, Alex. Valeu, foi um prazer. Obrigado à TV Gazeta e também à Rádio 9 de Julho. 9 de Julho por ceder esses momentos importantes aqui com o nosso querido Alex Miller. E me sigam aí nas redes sociais, né? Como é que é o Alex? Instagram é @AlexMiller99. AlexMiller99 no Instagram. E no ex-Twitter, né? Que eu acho horrível falar X. AlexMiller93. 93. E no YouTube é canal Alex Miller só. Boa.
Então aí, anotado, a gente vai colocar o GCzinho depois, né, Rojas? E aí a gente faz essa propaganda também. Não esquecem, senão... Aqui, ó, a mão. A mão ele tá aqui, ó. Obrigado, Júlio. Obrigado também ao Júlio nosso Remo. querido Remo. Boa. Nossa, boa memória. Júlio Remo, que isso? Charcutaria Maturar. Boa noite para você. Obrigado, Alex. Valeu. Vai com Deus. Amém. Mais Você uma também. horinha de táxi aí. Tranquilo. Vambora. Beijo para você. Obrigado. Agora não vou olhar ali, porque ali tá 6h51. 18h51 agora. Beijo para você. Tchau. Essa foi mais uma entrevista especial no Podicilo. Oferecimento Maturar Charcutaria.